Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Ué da Coisa. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, porque afinal de contas é um programa de rádio. Mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM. E se for pelo aplicativo, Band Rádios. Perdeu? Vai lá na minha página na internet, www.reinaldoazevedo.com.br, no UOL, meu blog no UOL, e você encontra lá o programa. Muito bem, boa noite, Mayara Bastianello. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Valio Bene. Boa noite. Boa noite, Eric Oyama. Boa noite. Hoje estamos aqui, o último dia da nossa menina Veneno, não é da coisa, não, sem drama, sem sofrimento, que ela continua no grupo. É isso aí. Pode aqui, volta e meia, passar aqui e tal, são sentimentos de alegria, não sentimentos de tristeza, não é? Porque, enfim, as pessoas vão mudando e etc e tal. Vai ficar com saudade? Claro que ela vai. Nós não vamos ficar muito, mas tudo bem. Passa logo. Não precisa ser recíproco. Muito bem, estamos todos desejando boa sorte para a nossa... Para todos nós. Mayara. Queridos, seguinte. Claro, né? Vai falar do Eduardo, do nosso embaixador, e vamos falar. Ontem nós já falamos aqui, e vamos falar de novo, enfim. Tem lá a sua graça, né? Parece que o Donald Trump está pensando em retribuir, né? O Bolsonaro manda um filho para ele, ele manda um filho para nós. Eu diria que dá uma espécie de empate, né? Pelo menos nos dons do pensamento. Talvez não na conta bancária, também não sei. Estou falando em tese. Nós vamos tratar desse assunto, sim. Espere um pouquinho, vamos falar de reforma, vamos discutir se... Ontem eu já falei um pouco, mas vamos falar de novo sobre se trata de nepotismo ou não, se a questão é o nepotismo ou não, no caso do Eduardo. E parece que a questão definitivamente não é o nepotismo. Vamos tratar de um assunto, vamos começar por um assunto que sempre rende bastante debate, né? Que é uma pesquisa Datafolha, que saiu hoje na Folha, sobre a posse e o porte de armas. O que pensam os brasileiros? Parece que, apesar de todo o aparato de propaganda do governo Bolsonaro, eles não estão conseguindo, o governo não está conseguindo, ou Bolsonaro não está conseguindo emplacar a sua tese em favor do armamento, tanto da posse quanto do porte. Nós vamos discutir isso e eu tenho algumas observações a fazer que são, acho eu, relevantes. Vai lá, menina Veneno, começa com você. Reinaldo, pesquisa Datafolha aponta que 70% da população é contra o projeto do presidente Jair Bolsonaro de facilitar que mais pessoas possam andar armadas. 28% da população é a favor, 2% não souberam responder e 1% são indiferentes ao tema. Atenção, que fique claro, neste caso, a pergunta diz respeito à ampliação do porte de arma. Vocês se lembram que o governo Bolsonaro jogou com duas coisas. O que está acontecendo aí? Tava com volume na TV, ela tá desligando. Vocês se lembram que há duas coisas aí. Os decretos do presidente, já tem uma pletora de decretos, um monte de decretos. Mas basicamente um diz respeito à posse e depois o outro, que acabou gerando outros decretos, porque ia cair, ia ser derrubado, diz respeito ao porte. Aqui a população está se manifestando esmagadoramente contra a ampliação das possibilidades de porte de arma, que é andar armado, não é ter uma arma em casa. Também a população é contra ter uma arma em casa, mas esses números são do porte. Depois nós vamos ver da posse. Quando a gente vai para os detalhes dos números, há coisas interessantes. Vamos lá, doutor Érico Oyama. Pesquisa da Datafolha realizada nos dias 4 e 5 de julho mostra que a rejeição ao projeto que facilita o porte de armas é maior entre os mais pobres. Quem tem renda familiar mensal até 2 salários mínimos, entre aqueles com renda familiar até 2 salários mínimos,
22% são a favor e 75% são contra. Só um minutinho aí. É um número coerente com o fato de que a esmagadora maioria das vítimas de homicídio são pobres. Certo? Então, parece que a população toma aí tem uma opinião, digamos, que é defensiva, protetiva, né? Busca se proteger de um risco maior à exposição de armas. Siga. Quem tem renda mensal entre 2 e 5 salários mínimos, os números são os seguintes: 31% é a favor, 67% das pessoas inseridas nessa renda é contrário à ampliação do porte de armas. Quem tem renda familiar mensal de 5 até 10 salários mínimos, os números são 37% a favor, 63% contra. Agora, entre aqueles com maior renda mensal, acima de 10 salários mínimos, 46% são favoráveis, 51% são contra. Então vejam que obedece rigorosamente à curva de renda, né? Quanto menor a renda, mais contrárias ao porte de armas pessoas são. Insisto, isto tem absoluta coerência com o perfil das vítimas. A esmagadora maioria das vítimas de homicídio no Brasil, e mais de 70%, perto de 72% dos homicídios são praticados por meio de arma de fogo. A esmagadora maioria é constituída de pobres. E os pobres acabam tendo uma rejeição às armas. Também se fez um levantamento por cor de pele. Vai, Valio Bene. Datafolha fez recortes por região, por partido, por voto e também por cor de pele. Entre os pardos, 72% são contra e 27% são a favor. Entre os brancos, 63% contra e 33% a favor. Entre os pretos, 74% contra e 23% a favor. Entre aqueles que se declaram amarelos, 70% contra e 29% a favor. E entre os indígenas, 82% contra e 16% a favor. Lembrando que essa terminologia segue a terminologia do IBGE, tá? Que diz respeito à cor da pele. Também aqui você tem uma rejeição que é compatível com o perfil das vítimas. A esmagadora maioria das pessoas assassinadas são negras ou pardas, né? Mesmo assim, note-se que a rejeição entre os brancos também é grande, 63 a 33. Mas, claro, ela é maior entre aqueles que são as principais vítimas. 74% os que têm pele preta contra 23% apenas. No caso dos indígenas, muitos envolvidos, são uma parcela pequena da sociedade, mas hoje muitos envolvidos em conflitos de terra, 82% contra e 16% a favor. Fez-se também um corte por partido político. Aqui eu falar eu mesmo. Quem votou no PT, quem se declara petista, 89 contra, apenas 11 a favor, do porte de arma. Quem é do PMDB, 71 contra, 27 a favor. Do PSDB, 57 contra, 37 a favor. De outros partidos, 63 a 35. De partido nenhum, 69 a 28. O único grupo em que a arma, o porte de arma, tem uma vitória expressiva são aqueles que dizem se identificar com o PSL, que é o partido do Bolsonaro, né? Aí 72% se dizem favoráveis às armas e 26% contrários. Quem votou no Bolsonaro? 50% se diz contra, 47% a favor, racha. Quem votou na Haddad, 92 contra e 7 a favor. E branco nulo, 84 a 13. Nós falamos aqui do corte das mulheres? Não está aqui. Tem um dado fundamental. As mulheres seguem sendo aquelas que mais se opõem
as armas de uma maneira... Porque se entre os homens é grande a rejeição ao porte às armas, entre os homens é de 61%. 60% a 37%. 37%. Entre as mulheres, aí é esmagadora a coisa. 78% contra e 20% a favor. Como se explica isso? Eu explico assim: mulheres, além de terem uma cultura menos ligada à violência, mulheres também são mães. Né? E, evidentemente, aí o primeiro pensamento vai para o filho como vítima. Pensam menos em si mesmas, nesse caso, do que nos próprios filhos. E também nós temos aí, Maiara Bastianello, o levantamento aí sim que diz respeito à posse de arma, não ao porte, a ter uma arma em casa ou não ter uma arma em casa. E aí, qual é o número? A rejeição, Reinaldo, a liberação da posse de armas tem crescido continuamente desde julho de 2017, desde junho de 2017. Então, por exemplo, em junho de 2017, para você ter uma ideia, 55% eram contra a posse. Depois foi para 56% em novembro, 58% em agosto de 2018. Em abril de 2019, esse número já estava em 64% e hoje, em julho de 2019, 66% das pessoas contra a liberação da posse de armas. A favor, então, né, foi caindo de 43% hoje para 31%. Muito bem. Então, vocês veem que de junho de 17 a julho de 19, num prazo de 2 anos, aqueles que são contrários à posse também, não só ao porte, cresceram 11 pontos percentuais. E aqueles que eram favoráveis, que são favoráveis, caiu 12 pontos percentuais, de 43 para 31. Estes são os números frios da pesquisa, aquilo que a pesquisa colheu. Eu fui atrás das perguntas, as perguntas são objetivas, não tem nenhuma forma de indução no questionamento. Simplesmente se pergunta se a pessoa é favorável à ampliação do porte de armas, sim ou não, se é favorável à posse de armas, sim ou não. Portanto, não tem nenhuma forma de... Não é assim, não é aquela pergunta assim: você é favorável ao porte de armas que coloca muitas vidas em risco? Não é isso. Né? Ou então, você é favorável ao porte de armas que pode salvar vidas e fazer você se defender dos bandidos? Também não. Simplesmente a pergunta seca, que é como tem de ser. Vamos lá. Agora sim, uma opinião. Bom, de saída eu destaco que o Grupo Bandeirantes tem uma opinião sobre posse e porte de arma que não coincide com a opinião deste âncora. Ou a opinião deste âncora, melhor assim, né? Que é só um, não coincide com a opinião do Grupo Bandeirantes. O Grupo Bandeirantes, de comunicação, tem um editorial já conhecido, que vocês encontram nas redes sociais, volta e meia a gente coloca aqui, que apoia os decretos do presidente da República sobre posse e porte de arma. Qual é a minha opinião? A minha opinião é diferente. Eu sou favorável à manutenção do Estatuto do Desarmamento como ele está. O Estatuto do Desarmamento permite a posse de armas, embora crie, sim, dificuldades várias para que a pessoa obtenha licença, embora esse número esteja... as pessoas estão superando essas dificuldades, porque o número é crescente da concessão, né, da permissão para a posse de armas. E o Estatuto do Desarmamento proíbe o porte de armas, a não ser para algumas profissões ligadas à área de segurança. O que o decreto do Bolsonaro pretendeu foi ampliar enormemente as possibilidades do porte de arma. Até jornalista que cobre polícia, né, assuntos de polícia, teria autorização para andar armado. O que aí sim me parece uma insanidade, porque você vai fazer o quê? Você vai cobrir um caso de polícia, você vai armado e, a depender do assunto, você pega e enfia uma bala nas pessoas e você está fazendo uma reportagem, você sai atirando.
Eu lembro que nem os soldados que cobrem guerra, e que cobrem guerra muitas vezes junto com um exército... Os jornalistas né? que cobrem com o exército? Eu falei, o que eu falei? Os soldados. Não, jornalistas. Jornalistas que ficam ali engajados em tropas, em não sei o quê, né? Eles não ficam armados. Eles não estão com a metralhadora na mão. Né? Eles estão cobrindo a guerra, eles não estão fazendo a guerra. Então, é uma coisa completamente despropositada essa possibilidade para os jornalistas que cobrem assuntos de polícia. Né? Porque, no limite, vai fazer o quê? Vai entrar em tiroteio? Né? Não faz sentido. Né? Então, eu, obviamente, sou contrário aos decretos de armas do Bolsonaro. Eu acho que eles mais fazem mal à população do que bem. Eu estou aqui, eu estou com essa larga maioria que se opõe, sim, tanto à posse quanto ao porte, embora eu entenda que no caso, que são coisas absolutamente diferentes. Né? A posse é a arma que você tem na sua casa. Eventualmente para se defender, para defender sua casa, sua família, etc. Agora, o porte não. O porte permite que se ande armado por aí. Aí eu não vejo como isso, se isso acontecer e se generalizar, eu não vejo como não possa aumentar o número de ocorrências. Né? Esta é a minha opinião, deixando claro que esta não é a opinião da casa. A opinião da casa é que as pessoas têm direito de tanto possuir uma arma, como, dadas as devidas licenças, andar armado, portanto, liberar o porte, porque sustenta-se as pessoas têm o direito de se defender, uma vez que o Estado não consegue, ele próprio, conter a violência e tirar as armas dos bandidos. É um ponto de vista que não é o meu. O meu está de acordo com a população, pelo menos esse registro do Datafolha. Muito bem. Olha aqui. Há coisas que, né? Não, eu vou deixar... Não, vou falar de Eduardo Bolsonaro daqui a pouco. Eu quero... Esse assunto realmente é do balacobaco. Vamos falar de Previdência? Vamos começar a falar de Previdência. Quem é que vai? É o Japa. É o Japa. Vai lá, Japa! O plenário da Câmara continua analisando destaques que são mudanças no texto base da reforma da Previdência. A sessão de ontem terminou às 2h da manhã. Por 467 votos a 15, os deputados aprovaram regras mais brandas de aposentadoria para profissionais de segurança pública que já estão na ativa. Ó, isso aqui é lobby do presidente Jair Bolsonaro. Tá? Então, que fique claro, se alguém está atuando para, digamos, desvitaminar a reforma, para fazer a reforma murchar e economizar menos, é o senhor Jair Bolsonaro. A mudança no texto beneficia policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais legislativos, policiais civis do Distrito Federal e agentes penitenciários socioeducativos. Antes, os deputados aprovaram regras mais vantajosas para a aposentadoria de mulheres de pensão. Num acordo com o governo, a bancada da bala, ligada à Corporação de Segurança, conseguiu concessões para reduzir os critérios de aposentadoria de quem já ingressou nas carreiras. Além disso, a Câmara definiu com 445 votos a favor e 15 contra que homens, mesmo após a reforma da Previdência, podem se aposentar ao cumprir o tempo mínimo de contribuição de 15 anos. A proposta original previa 20 anos de tempo mínimo de contribuição para os homens. Olha aqui, uma consultoria aí, não me ocorre o nome agora, fez a conta e acha que, assim, antes já dessas concessões, a economia estava em torno de 750 bilhões em 10 anos, e não o tal de 1 trilhão. Eu acho que depois de tudo, é por aí mais ou menos que as coisas vão ficar, né? Que está de acordo com a minha previsão lá que eu assinei com o Fábio Cuba. Né? 750 bilhões, 50 a mais, 50 a menos, por aí. Já é uma economia razoável, mas eu deixo claro o seguinte, quem está concorrendo agora para deixar a reforma mais fraca do que ela estava, do ponto de vista da economia, é o governo Bolsonaro. Né? E eu acho engraçado que nas redes sociais, né, me mandaram algumas coisas do bolsonarismo ensandecido, voltaram a bater
no Rodrigo Maia. Você bate naquele que conseguiu o essencial, aprovar o essencial da reforma. Sem ele não teria, sem ele não haveria. Né? E agora, tanto o presidente quanto o PSL estão atuando ali para enfraquecer a reforma e diminuir a economia que se vai fazer com a reforma. Fazer o quê? Vamos lá. Na sessão de hoje, os deputados aprovaram com 465 votos a favor e 25 contra um destaque que reduz de 55 para 52 anos a idade mínima para aposentadoria de professoras e de 58 para 55 a idade mínima para aposentadoria dos professores. Então aí também mais uma categoria. E agora o Ministério da Economia está falando que a economia ainda está em torno de 900 bilhões. Vamos ver ao fim de tudo? Eu duvido que esteja ainda em que esteja ainda em 900 bilhões. Acho que está menos, mas vamos ver ao fim de tudo quanto é que se vai economizar, porque ainda a votação dos destaques continua. O Citi projeta 750 bilhões, eu achei. O Citi? Tá, Reinaldo. Ah, Citi. O Citi fez o quê? Copiou o Reinaldo Azevedo. Né? Copiou o Reinaldo Azevedo. Não é isso? 750 bilhões. Olha lá. Quando o Fábio Cuba voltar, ele tem o papel em que eu assinei de quanto seria a economia lá no começo da reforma. Né? Bola de cristal. O Maia admite que segundo turno pode ficar em agosto? O presidente da Câmara admitiu. Não estou falando que vai votar no último trimestre. Vou acertar essa também, japonês. Você nem me parabenizou, japonês, de eu acertar tudo. Parabéns, Reinaldo. Obrigado, japonês. Nossa, Reinaldo, você é muito brilhante. Obrigado, gente. Obrigado, vocês reconheceram, é legal. Legal a gente trabalhar assim num ambiente que as pessoas reconhecem a especialidade da gente. Trouxe até bolo de cenoura. Exatamente. Tem um bolinho. Tem bolo de cenoura, tem bolo de tudo lá atrás. Hoje tem uma bomba calórica lá. Ainda bem que eu estou, não sei se vocês perceberam, eu já emagreci 3 quilos. Vamos lá. O menino tá que tá, hein? Então, Reinaldo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, admitiu a possibilidade de realizar somente em agosto, depois do recesso parlamentar, a votação em segundo turno do texto base da reforma da Previdência. No Senado, para onde a PEC será enviada na sequência, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, espera analisar o texto em 37 dias. Vamos ver, né? Vamos ver. Depois aí, vai para outubro. E se cochilar, começar a fazer besteira, vai para novembro. Né? A minha previsão era o terceiro trimestre. E, na verdade, falei em outubro, que eu acho que é o que vai ser. Né? Mas, enfim, tomara que seja o mais cedo possível. Olha aqui. Quarto trimestre, né? Eu falei terceiro trimestre? Quarto trimestre. Não, quarto trimestre. Pô, fica atrapalhando a própria previsão. Vejam, já tem um monte de textos por aí e tal, falando que a adesão à reforma, a votação do texto base foi maior do que se esperava. Foi maior do que se esperava, entre outras razões, porque houve votos também da oposição. Né? Embora alguns votos da situação tenham sido dados contra a reforma. Agora, o que tem, eu já falei isso aqui ontem, e tratei disso também na minha coluna na Folha hoje, a esquerda perdeu o bonde. Porque uma coisa é você ser contra aspectos da reforma e dizer, olha, a reforma não é boa para essa categoria, ou aquela pune essa categoria, ou aquela, seria melhor que tivesse isso. Há injustiças aqui e acolá. Acontece que a esquerda não conseguiu articular um discurso político. E ficou um pouco... E aqui, atenção, meus camaradas de esquerda, agora que Reinaldo Azevedo aderiu ao comunismo, é importante que vocês reflitam, né? Para não ficar que nem um poema do Augusto dos Anjos que eu li, vai bem? Então, eu leio o poema do Augusto dos Anjos. Momento cultural. Vês, ninguém assistiu ao enterro de tua última quimera. A esquerda ficou sem voto, sem povo e sem tese. Atenção, sem voto, sem povo e sem tese. Ficou sem votos, 131 votos e ainda há votos ali de partidos ditos de direita, entre esses 131. Viu pelo menos, foram 8 do PDT, é isso? 7, acho que ao todo 15, não, 19 votos, acho que 11
do PSB e 8 do PDT, 19 votos da esquerda foram para a reforma. Hã? Isso mesmo, 11 do PSB E 8 do PDT, Isso. incluindo o voto famoso da Tabata Amaral, né? Que aí abriu-se uma concorrência por Tabata Amaral, uma licitação política por Tabata Amaral com a ajuda do Ciro Gomes. Né, Ciro Gomes? Ei, Ciro Gomes. Então ficou a esquerda sem voto. Sem povo, porque não tinha protesto, não tinha nada. E sem tese. Porque qual é a tese da reforma da Previdência? Qual a alternativa? De novo, ouvisse o tio Rei, que é um liberal de direita? Liberal de direita, portanto, eleição, democracia, né? Por isso que alguns choques com o bolsonarismo, porque eles não são liberais, e nem de direita, são de extrema direita, né? Meu vice, lá no dia 22 de fevereiro, teria participado da reforma. E ao participar da reforma, feito o debate e tentado convencer. Notem, eu estou certamente mais para o texto aprovado do que para aquele que seria o texto da esquerda, que fique claro. Agora, eu reconheço a legitimidade das postulações. É assim que se faz na democracia. Quem ainda não entendeu minha praia, lamento, mas é essa. Né? Agora, ficou sem nada. Ficou numa posição puramente reativa. E no caso, tá aqui o negócio, tem coisa da Tabata ainda hoje? Não? Sim. E no caso da Tabata, aí então fazendo francamente besteira. Mas a gente volta com esse assunto depois dos comerciais. Sim, Eduardo Bolsonaro. Vamos falar do nosso embaixador, aquele que já assou hambúrguer nos Estados Unidos e, portanto, está qualificado, sim, para ser embaixador, e lamento quem diga o contrário.